Amados, eu não vim falar hoje sobre transliterações nem sobre traduções, mas se você quiser saber algo a respeito sobre o nome do Salvador, tem um vídeo linkado abaixo de um irmão que fez de uma forma bem interessante, inclusive dando fontes literárias no grego. Ali você vai entender essa questão da transliteração. Mas o assunto que vamos abordar hoje não deixa de ser sobre o nome, porque eu entendo que não é o nome em si que salva, não é o nome em si que tem poder, e não é o nome em si que deve ser santificado, e sim a pessoa que ele representa. É assim que eu acredito. E temos bases bíblicas para falar isso, bases nas escrituras? Temos sim. Só não enxerga quem realmente não deseja enxergar. Mas as pessoas usam o texto que diz: em nenhum outro nome há salvação debaixo dos céus e na terra. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que não é o nome em si. Porque tem pessoas que ainda acham que o nome do Salvador era o único em sua época, quando na verdade não era bem assim. Existiam várias outras pessoas que tinham o mesmo nome do Salvador. Vemos um companheiro de Paulo com o mesmo nome. Então, se realmente era o nome, existia vários nomes na época que poderiam salvar, vários nomes que poderiam expulsar demônios e vários nomes que deveriam ser santificados. Então não é o nome em si, e sim aquele a quem ele representa. E para não ficar, meu querido, nas minhas palavras, eu quero embasar o que estou falando dentro daquilo que eu acredito ser. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Servo, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aí, meu querido, aí está uma prova contundente. Essas pessoas, como judeu, como contemporâneo do Salvador, ele sabia exatamente o nome pelo qual o Salvador atendia nessa época. Então ele chegou com todos os sotaques, com todos os ys, com todos os chuas, e tentou expulsar aquele demônio. E o demônio fez uma brincadeira com ele. O demônio zombou deles. O demônio os humilhou. Então, meu querido, não é o nome que salva. Não sou contra você que crê que o nome do Salvador é Yahushua. Não sou contra, porque eu acredito que ele sabe quando você se refere a ele ou não. Então ele busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. Ele não está preocupado com sotaques. Ele não está preocupado se você chama ele de Salvador, se você chama ele de Emanuel, se você chama ele de Jesus, se você chama ele de Yahushua ou de Yeshua. Essa não é a preocupação dele. Mas sim se realmente você tem o coração voltado para ele. E em toda a história, meu querido, nunca as pessoas foram repreendidas porque não pronunciava o nome do Salvador, do Criador, de forma perfeita, mas sim pelas suas atitudes, como eles andavam diante do Salvador ou diante do Criador. Mas muitos ainda insistem nisso. Muitos que ficam com essas papagaiadas aqui, até denegrindo a imagem de muitos que eles dizem ser irmãos, daqueles que eles dizem amar, xingando, falando palavras que faz até vergonha de repetir, porque fala que o outro que fala Jesus adora um cavalo, ou um porco, ou a mitra, né? Eles ficam com essas papagaiadas aí. Se você, meu querido, que faz isso, se você chegar numa casa para expulsar um demônio, você vai sair
nu e ferido da forma que esses saíram. Gostaria que você tentasse fazer isso, para você ter uma prova, não apenas nas Escrituras, mas uma prova física em seu corpo, que não é o nome em si que expulsa. Agora, aquele que está cheio da graça do Salvador, meu querido, ele expulsa em nome de Yahushua, ele expulsa em nome de Yeshua, ele expulsa em nome de Jesus. Muitas vezes não é preciso nem ele pronunciar o nome, ele levanta a mão e fala, sai, e o demônio tem que obedecer, porque aquele sai representa aquele que morreu na cruz do Calvário, não é um simples sai. Então, meu querido, não é o nome em si, mas sim quem ele representa. Eu quero ler outro texto com vocês aqui, que é bem interessante. Eu quero ler da forma que está nas Escrituras e da forma que esses detentores do nome eterno, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você preste atenção, meu querido, que em momento nenhum o Salvador está repreendendo ninguém por causa de um nome, mas sim por causa das suas atitudes. E esses sujeitos que praticam a iniquidade, vamos colocar como os líderes religiosos da nossa época, será que eles pronunciam o nome secreto, o nome eterno, de forma correta? Eles, segundo o que vocês falam, que muitos falam, ele pronuncia um tal de cavalo, né? Então, mesmo assim, ele não está sendo repreendido por causa de um nome, mas por causa das suas atitudes. Agora eu quero ler como essas pessoas enxergam. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, que nome? Vocês não pronunciavam meu nome? Vocês pronunciavam um tal de cavalo, mitra ou porco? Apartai-vos de mim, vocês que não pronunciaram o meu nome correto. Vocês que ficavam aí pronunciando o nome de um deus grego, romano, celta, de um cavalo, de um porco. Apartai-vos de mim por causa disso. Então, é desta forma que essas pessoas enxergam. Não sei de onde eles tiram essas ideias, essa dura cerviz, que não procuram entender que o Salvador diz que é pelos frutos que se conhecem, né? Vós sereis meus discípulos se vos amares uns aos outros. Não, vós sereis meus discípulos se vocês pronunciar o nome secreto. É assim que essas pessoas enxergam. Então, meus amados, que possamos entender a verdadeira mensagem do Evangelho. Essas pessoas, a maioria, eu não gosto nunca de falar todos, porque vai que tem um no meio que não se enquadra nisso, mas a grande maioria, a maioria esmagadora, falam isso, fica com essas papagaiadas, meus irmãos, porque nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Salvador. No dia que eles tiverem encontro verdadeiro, eles saberão que aquele que sonda os corações, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que conhece o querer e o proceder, esse ouve os seus onde quer que esteja. Ainda se lhe cortares a língua que ele não possa pronunciar, ele vai entender os seus gemidos e vai atender e estar atento às suas orações. Que a paz seja convosco.